Falar da satisfação de estar aqui, né, compartilhando com vocês dessa oportunidade, discutir um tema tão importante que é a questão da judicialização, trazendo aqui a ótica das soluções que estão no âmbito da administração, né? Depois, na sequência, vão ser discutidas aí as soluções jurídicas, digamos assim, para o assunto, né? Eu fiz uma reflexão, estou só esperando a minha cola aparecer ali, mas basicamente eu vou tentar trabalhar em cima de 3 teses, que são soluções no campo administrativo, para a gente tentar frear esse desafio da judicialização. A primeira delas passa pela questão da organização do Sistema Único de Saúde. A segunda tese, ela vem falar um pouquinho do uso das evidências científicas para pautar as nossas políticas. E a terceira, de uma melhoria do nosso processo de comunicação com os cidadãos. São essas aí as 3 teses. A primeira, eu estou subdividindo em 2 pontos. Quando eu estou falando da organização do Sistema Único de Saúde, eu estou falando tanto da organização assistencial, que é o que a gente tem falado tanto no Estado, de implantar as redes de atenção, mas estou falando também de um outro desafio que nós temos dentro do SUS, que é o modelo de federalismo do nosso país, que tem um impacto direto sobre o modelo institucional. Em outras palavras, eu estou falando da organização e da harmonização dos processos entre o governo federal, os estados e os municípios. Passando um pouquinho para a primeira tese, eu queria lembrar, quando a gente fala da forma de organização do sistema, do ponto de vista assistencial, que, exceto nas situações de urgência e emergência, que a gente sabe que são situações que geram grande pressão para a judicialização, mas pensando do ponto de vista das chamadas condições crônicas, que são hoje responsáveis por 2/3 da carga de doenças da população, nós temos uma porta de entrada no sistema que é a atenção primária. Agora, mesmo nas situações de urgência e emergência, que eu assumi aqui, que são hoje responsáveis por uma boa parte das pressões do ponto de vista da judicialização, nós temos que lembrar que essas situações de urgência podem ser reduzidas se a gente mudar a forma de organização do sistema. Então, a primeira tese que eu tenho que defender aqui é que muitas vezes a gente se depara com muitos aspectos da judicialização porque o sistema está desorganizado ainda, e muito desorganizado. E isso vai gerando demandas, e mais demandas que, via mais fácil para o cidadão, são resolvidas através dos aspectos judiciais. Então, a primeira consideração é que, para a gente não tapar o sol com a peneira, nós temos que pensar sempre sobre o aspecto da organização do Sistema Único de Saúde a partir das redes de atenção, compreendendo bem o papel da atenção primária como porta de entrada e entendendo quando cada cidadão acessa cada nível de atenção. Além disso, e aí sendo harmônico com essa questão, né, o Estado hoje tem a proposta de implantação das redes, e essa proposta hoje é compartilhada com o próprio Ministério, quando, no final de 2010, ele publicou a Portaria 4279, assumindo as redes como uma solução para todo o país. Temos uma outra questão hoje muito importante, que é a coincidência de propósitos do governo federal e do governo estadual, quando priorizam as redes em função das principais condições de saúde, e aí, hoje nós temos a felicidade de ter a rede cegonha privilegiada, né, priorizada pelo Ministério, tal qual no Estado de Minas temos também a Rede Viva Vida, né, que é a preocupação com a materno-infantil. Rede de urgência é uma prioridade do Ministério, passa a ser também, ou é também, né, era até antes, uma prioridade do Estado. Então, esse olhar conjunto dos entes, ele é fundamental, é importante, e hoje a diretiva dada para todo o sistema é que se organize as redes de atenção. Falo muito assim, até por estar num fórum que é municipalista por essência, né? É muito importante a gente lembrar desse conceito no nosso estado. Nós temos 853 municípios, 80% tem menos de 20 mil habitantes. Até aí nenhum problema, que ótimo que nós temos tantos municípios assim para nos ajudar na organização do sistema. O que nós temos que ter é o bom senso para esses municípios agirem de forma irmanada, né, com o apoio do Estado, com o apoio do governo federal, para a gente, de fato, implantar essas redes. Nós temos que ter a compreensão que, na maioria desses municípios do Estado, nós não vamos ter a rede se esgotando ali. Então, eles vão ter que precisar ter uma boa comunicação, uma comunicação fluida. E, às vezes, a falta dessa boa comunicação
pode também ser um fator que gera muita questão judicial. É bom a gente ter isso claro, né? Estou vendo a Rejane aqui, que é uma companheira habitual, né, no SUS, e a gente tem discutido muito isso em relação à saúde, por exemplo, lá no município, né, de Curvelo, a gente percebe claramente isso, a dependência que o município às vezes vai ter do município que é referência, como Sete Lagoas, como Belo Horizonte. Então, como que é importante a gente criar essa articulação, porque isso também acaba sendo um fator gerador para demandas judiciais e que depois a bomba estoura, né, no colo dos gestores. E quando eu falo da bomba estoura e falo dessa tese aí do modelo institucional, eu quero refletir um pouquinho aqui sobre a questão do modelo institucional. Por quê? Bom, já partimos dessa compreensão da importância dos municípios atuarem de forma articulada. Aí entramos num outro fator que é talvez uma das maiores falhas de governo, conforme a teoria econômica, que é a sobreposição de ações, né? Vou pegar o caso de Curvelo, a Rejane vai me permitir aqui de novo. Recentemente, nós estivemos lá com o Ministério para discutir a situação de uma UPA, que foi implantada lá, foi construída lá, não implantada, né? Sendo que o município já tem um pronto atendimento que cumpre bem esse papel. Olha a questão da escala aparecendo aí de novo, né? Qual que foi a solução que a gente construiu com o próprio Ministério? Opa, vamos rever isso. Não faz sentido. Eu falo que tem escassez de recurso, eu tenho pressão de demanda judicial, e aí nós vamos deixar ter dois serviços cumprindo o mesmo papel no mesmo município e não fica sustentável assim. Não há recurso que dê conta, né? Então, de novo, passa pela questão da organização do sistema. De novo, quero enfatizar a questão do modelo institucional, quando os entes precisam atuar de forma mais harmônica. Aí vou lá para a Ipatinga do meu amigo Eduardo aqui. Tive recentemente acompanhando um TCC de uma pessoa que trabalha lá no município. E ela chegou a uma conclusão, Eduardo, se os dados estiverem certos, e eu quero crer que estavam, eu até estava orientando, então se estiver errado eu tenho que puxar a orelha dela. 20% dos medicamentos fornecidos, né, por demanda judicial lá, medicamentos de alto custo. O que a gente começa a imaginar? Duas situações prováveis, né? Uma, que vai passar no terceiro ponto que eu vou trazer aqui para vocês, o desconhecimento do cidadão sobre os fluxos. Provavelmente esse cidadão não conhece o fluxo de acesso a um medicamento de alto custo, e aí o mais cômodo para ele é judicializar. E aí cai na conta do município, e olha que eu estou falando aqui como Estado, assumindo isso, né, pagar 20%, né, 20% desses recursos não eram para sair do bolso do município. Essa é a primeira questão. A outra possibilidade que a gente tem é a própria possibilidade da via mais rápida do comodismo. Se ele fosse pelo fluxo normal, ele passaria necessariamente pela regional. A regional é Fabriciano, não é? Então, será que não é mais cômodo para esse cidadão tentar acessar, né, o medicamento dessa forma? Então, acho que é um pouco uma discussão que a gente tem que fazer e que passa por essa visão mais clara do modelo institucional. Sobre ainda esse aspecto do modelo institucional, eu queria trazer alguns apontamentos aqui de soluções práticas que a gente já tem tido. Quando a gente começa a enxergar esse sistema, vendo que os municípios não são uma ilha, que eles precisam trabalhar de forma articulada, que boa parte dos serviços vão ter solução no âmbito regional, preservando o conceito de escala, a gente lembra de soluções importantes que vêm sendo implantadas. Até um tempo atrás, somente a população de município maior ia ter acesso a SAMU. Hoje nós temos uma solução que é o SAMU regional, que com certeza, se a gente pegar a curva de aceleração da judicialização, não vai nos parecer que isso é uma boa solução, mas é uma mera coincidência. Pode ter certeza, não fosse essa solução, teríamos ainda mais problemas. Da mesma forma, cito aqui o transporte em saúde. É outra solução muito inteligente diante dessa situação, né, que nós temos no Estado, com tantos municípios tendo que cumprir esse papel importante. A segunda tese, eu acho que essa aqui ela é, digamos assim, uma tese mais para médio prazo. Mas eu confio muito nela, eu acredito que ela tende a ser uma grande solução nesse intermédio da conversa do Executivo com o Judiciário, é a questão da gente trabalhar as políticas baseadas em evidência, né? Longe de mim querer falar aqui que, por exemplo, o Judiciário toma decisões sem buscar analisar a fundo cada caso, só movido pela emoção. Acho que nenhum, né, juiz vai agir dessa forma. Mas, para além da boa leitura clínica sobre um caso, da boa recomendação médica, nós temos que lembrar
que os médicos, que são os maiores ordenadores de despesa do sistema de saúde, né? Lembra da lei da caneta do médico? Eles carecem de padronização também. O médico é uma figura que vai, estuda, tem uma importância, uma relevância social muito grande, mas a atuação dele carece de atualização científica, de estar sempre a par das melhores práticas, e estar a par das melhores práticas significa, inclusive, saber quais soluções são mais custo-efetivas. Afinal, a gente sempre assume que o sistema carece de recursos. Então, não basta ter a melhor solução, tem que ter a solução mais custo-efetiva, que gera maior custo-benefício, né? Aí a gente começa a falar de diretrizes clínicas, né? Antes disso, só lembrando um pouquinho do conceito da gestão baseada em evidência, ela é exatamente isso, tomada de decisão baseada nas melhores práticas, práticas padronizadas. E para produzir evidência, a gente precisa de muito estudo científico. Então, quais são os desafios para a gente melhorar a nossa gestão? Nós precisamos definir esses padrões, fazer escolhas amparadas em relações de custo-efetividade e custo-benefício, organizar o processo de incorporação tecnológica no sistema e, a partir disso, pegar aquele conceito que está lá bonito, né, na Constituição, universal e integral, e delimitar esse padrão de integralidade. Né? É tudo para todos? Mas a que custo? Em qual condição? Em qual circunstância? Eu gosto de citar muito o caso do paciente de 800 mil, acho que a maioria já leu esse caso. Se não leu, eu tenho feito um trabalho de divulgação fantástico desse caso, porque eu cito sempre que o assunto discutido é judicialização. Me parece que um cidadão de Ribeirão Preto, que não quis fazer um transplante de medula, ele não quis, era uma solução definitiva para o problema dele. Usa um paliativo, que apenas atenua a situação dele, ele vai de 15 em 15 dias saudável, ele mesmo dirigindo até um hospital de São Paulo, não me lembro, não lembro agora qual hospital, e custa 800 mil para o sistema de saúde. Né? Ok, o caso individual, o direito individual está, né, prevalecendo, sobre o direito coletivo, inclusive, não falta recurso. Né? Será que a decisão mais custo-efetiva nesse caso? Bom, avançando um pouquinho nessa discussão, nós temos hoje um trabalho que está sendo desenvolvido pelo Estado, em parceria com o Conselho de Secretários Municipais de Saúde, né, o COSENS, que é da revisão das linhas guias. Quem é da área de saúde, né, especificamente, acredito que a maioria do público tem alguma, né, vocação para essa área, lembra que o Estado fez uma publicação de linhas guias temáticas em meados de 2006, 2007, até 2008. Tivemos um curso, né, pelo canal Minas Saúde. Nós estamos revisando essas linhas guias, até tentando transformá-las em instrumentos mais pragmáticos, com parâmetros mais claros, porque muitas vezes elas são tratados teóricos com pouca objetividade. Estamos fazendo isso e trabalhando na perspectiva de implantação, até para poder que essas linhas guias sirvam de instrumento de mediação, de discussão. Olha, existem boas práticas pré-definidas, né? Vamos trabalhar com essas alternativas aqui que estão construídas, que eu tenho evidência científica. E assim, independente desse trabalho que está sendo feito com o Estado, pelo Estado, né, com o COSENS, eu acho que é sempre de muito bom tom para todos os municípios buscar esse arsenal de evidências científicas. Né? Existem evidências científicas disponibilizadas na internet, a gente acha isso com relativa facilidade. É tanto uma solução que a gente pode vislumbrar a médio prazo, que a saúde suplementar também está trabalhando nessa vertente. Né? A ANS começou a trabalhar aí um processo de construção de linhas guias. E aí o que a gente vai passar a discutir não é ter ou não ter parâmetros para poder fazer essa discussão de uma forma mais justa, mais honesta. Mas aí começa a ser, daqui a pouco, a qualidade desses parâmetros. Né? Porque quando a gente fala de gestão baseada em evidências, o que me resta de preocupação não é gestão baseada em qualquer evidência. Até para o judiciário, né, ter confiança nisso, tem que ser evidências mesmo, robustas. Né? Então, nós temos que avançar muito nesse trabalho. Mas eu enxergo isso como uma solução de médio prazo. E acho que não só eu, acho que até o governo federal, por exemplo, enxergou isso quando veio com a proposta do decreto 7.508. Porque, claramente, além da questão da organização, da gestão do sistema de saúde, o outro pano de fundo desse decreto, obviamente, é essa questão da discussão do padrão de integralidade. Quando ele reforça a RENAME, traz a RENASES, né, Relação Nacional de Medicamentos, Relação Nacional de Serviços, e logo na sequência vem uma lei, que é a Lei 12.401, e
transforma, né, organiza o processo de incorporação tecnológica, fortalecendo aí a Conitec, né? Tudo isso para quê? Para que alguém possa começar a virar nessa história e falar assim, olha, isso não é o melhor remédio ou o melhor procedimento. Nós temos alternativas, mas não vamos por essa linha. Será que isso já está acontecendo? Eu estava fazendo uma discussão hoje com o meu amigo Ricardo, que o Tadahiro conhece muito bem, né, ex-assessor jurídico, agora assessor de governança na secretaria. Ele falou, Chico, mas eu acho que a Conitec não está funcionando. No site do Ministério, a gente vê que já está funcionando. Desculpem que o gráfico ficou pequeno, mas a segunda coluna ali, eu apontando para cá, vai ser muito engraçado, né? É lá, mas não vai chegar, não. A segunda coluna já fala ali, quando eu levantei esses dados, de 21 medicamentos que não foram incorporados. 21 medicamentos. Lembrando, né, que pela regra do jogo, e eu tenho um pouco de medo, porque muitas vezes a gente tem as coisas na letra da lei, mas elas não estão na prática, né? Cito um caso típico, a tal da história da plenagem, né? Até hoje a gente usa ainda essa expressão, município pleno que não é pleno. Em 2006 o pacto falou que não tem mais isso, mas a gente continua usando, né? Mas tudo bem. Nesse caso específico, o que eu tenho de preocupação e que eu queria compartilhar é, hoje, pelo que está definido legalmente, o processo de incorporação tecnológica não é autônomo do município nem do Estado. Ele necessariamente passa por essa Comissão Nacional. Não era para a gente ter mais uma lista estadual de medicamentos, exceto se o Estado for submeter essa avaliação para a Conitec aprovar, aí ok. Né? A gente tem que usar um pouco esses institutos. Eu acho que às vezes a gente não usa isso ao nosso favor. Isso tem que servir de respaldo para a gente, até para essa discussão com o judiciário. Né? Ok, não acho que tem que ser uma camisa de força. Participei do congresso da farmácia, tinha uma pessoa do judiciário junto, debateu, concordo, vai ter exceção, vão ter outras situações, mas minimamente é um regramento que a gente passa a ter um pouquinho para esse tipo de relação, né? Para a coisa não correr tão solta. Indo para a última tese que eu queria trazer aqui, eu quero insistir muito numa coisa que tem me preocupado demais nas pesquisas que eu tenho feito, sobre pesquisa de satisfação do usuário, pesquisa de percepção. Definitivamente, tem uma frase num livro do CONAS, SUS, Avanços e Desafios, de 2006, e eles declaram lá nessa frase o seguinte, que o SUS, de alguma maneira, está perdendo a batalha para a mídia. Isso vale para diversos aspectos, né? É impressionante como a gente não consegue transpor para o imaginário da população o tanto que o nosso sistema é rico, é importante, rico no sentido de tanto de solução, né, que ele tem. Eu vou me permitir aqui, sem nenhum tipo de tom crítico, não, mas eu gostei da fala final da desembargadora aqui e vou fazer a mesma coisa, só que adaptando. Se não fosse o SUS, o que teríamos? Né? A gente sabe mais ou menos o que teria, né? A gente já conviveu sem isso, né? E olha o tanto que o SUS já possibilitou de avanço. Agora, vai fazer uma pesquisa, vai perguntar para as pessoas, todo fórum que eu vou hoje, que tem pessoas estranhas ao SUS, eu pergunto, quem usa o SUS aqui? Aí todo mundo assim, né? Tem um ou dois que aparece assim, como se fosse uma vergonha usar o SUS. Aí você vira e fala assim, mas por que você não usa o SUS? Eu tenho plano de saúde. Tem plano de saúde? Mas você usa o SUS, tem serviço de vigilância, te garanto que campanha de imunização você já participou, se tiver um acidente amanhã na rodovia, quem vai lá te socorrer, né? Então, assim, todo mundo usa SUS, vamos mudar isso. E da mesma forma como a população tem esse imaginário, né, comprometido em relação ao Sistema Único de Saúde, ela também não tem uma concepção e uma clareza do funcionamento do sistema. Se a gente peca na estratégia de comunicação para vender o tanto que o sistema é bom, a gente também peca para vender como que o sistema funciona. E a última tese que eu trago aqui é exatamente essa. Eu acho que muitas vezes nós temos um problema com a judicialização porque o cidadão não entende como acessar o sistema. Isso não está claro. A gente não fala isso com clareza. Por quê? Por medo de sobrecarregar o sistema e ele não dá conta? Ou será que é por falta de tempo? Ou será que é porque a gente é técnico demais? Nosso discurso é muito tecnicista, né? E às vezes não desce ao nível da população de maneira geral.
Não importa qual o pressuposto, eu acho que nós temos que avançar na estratégia de comunicação, porque, citando aí o Porter, né, quando ele fez uma análise do sistema americano, mas isso vale para qualquer sistema de saúde, gerar valor depende especificamente da gente pensar no cidadão. E aí, olha só, esses dados aí, eles reforçam um pouco o que eu estava falando. Uma pesquisa que o CONAS encomendou em 2003, só 35% dos brasileiros souberam citar espontaneamente com precisão o que significa SUS. Você não sabe o que significa SUS? Vão saber acessar? Vão saber que, por exemplo, a gente quer que eles procurem um sistema não para ações curativas, mas de promoção e prevenção? Vão saber que a gente não quer que ele vai bater na porta do hospital, que ele bate na porta de uma unidade, ou melhor, que a equipe de saúde da família vai até a porta dele? A gente precisa melhorar essa comunicação. Olha o caso do medicamento que eu citei lá, do município de Eduardo. Aí, né? É uma situação que me preocupa, porque talvez parte desses cidadãos, se soubessem do fluxo correto, não iam judicializar. Eles iam buscar o medicamento. Demora um pouco mais. Mas medicamento de alto custo, depois que você achou o caminho, aí a coisa flui. Então, assim, não acho que é só a questão da demora, acho que tem muito a questão do desconhecimento mesmo. Né? Onde que fala claramente, exceto se você for lá no Google e digitar Rename, e a gente que é da saúde sabe isso, mas onde que está claro, sei lá, num aplicativo para tablet, num aplicativo para celular, em algum lugar nesse mundo, para o cidadão saber, olha, esse medicamento o SUS fornece, então eu posso pedir, e para pedir eu tenho que fazer assim, assim, assado. Aonde? Me fala. Alguém sabe um lugar que tem isso claro? Não tem. No site da Secretaria de Estado não tem. Começo fazendo meu meia-culpa aqui. Tá? Bom, aí já que a gente está falando de canais, eu queria terminar falando que para a gente avançar nesse aspecto específico, já que eu não estou aqui para trazer as teses, né, mas para propor solução, eu entendo que nós temos que usar melhor os canais e ferramentas de comunicação. Vou citar um canal aqui, não sei se ainda está no nosso meio, mas o Fábio Caldeira, da Ouvidoria Geral, estava aqui agora há pouco. Acho que não está nesse momento, mas, enfim, ouvidoria. Vamos pensar um pouquinho. Muita gente acha que a ouvidoria tangencia a auditoria, uma coisa de controle. A ouvidoria pode ser muito mais que isso. A ouvidoria pode ser, inclusive, um canal proativo, apesar do nome ouvidoria às vezes remeter, né, só ao fato de ouvir, mas, inclusive, um canal proativo para fazer esse esclarecimento para o cidadão. Né? O cidadão precisa compreender como que ele acessa o serviço. Se ele não compreender, a conta é certa, gente. Ele vai ter que buscar o meio dele. E o meio que ele vai buscar é o meio mais simples, ou que está às mãos dele. Né? Ele vai buscar o meio judiciário. Então, eu quero insistir muito nessa tese também, fechando minha fala aqui já, né, para a gente encerrar, pensando do ponto de vista de solução. Todos nós temos um para-casa básico, que é tentar mudar a forma de organização do Sistema Único de Saúde. E isso depende de disciplina de todos nós. Se eu sou um gestor de um município de menor porte, eu tenho que ter compreensão do papel essencial que esse município tem com uma atenção primária funcionando, porque se a atenção primária funcionar bem, eu vou reduzir internação por condições sensíveis, eu vou reduzir demanda judicial. Pode, talvez, não ser uma coisa de impacto imediato, mas tenho certeza, para o médio e longo prazo é um grande investimento. Depois, entender que eu preciso me articular bem com a região, ter o apoio do Estado e o apoio do governo federal, para que essa rede funcione na região. A gente precisa fechar essa conta entre todos os entes, porque o SUS tem esse modelo institucional específico. Depois, eu tenho que ter uma compreensão clara de como usar a ciência a meu favor, né? Porque realmente o argumento do judiciário e a força dele é grande. E está certo, o judiciário está preocupado, ele quer resolver a demanda do cidadão, mas ele não quer resolver de qualquer jeito, ele quer resolver da melhor forma. E a gente tem que mostrar para ele, existe uma forma melhor muitas vezes. Muitas vezes, no lugar de dar um medicamento A, eu tenho um medicamento B, que é mais barato e resolve melhor o problema desse cidadão. Então, vamos buscar as evidências científicas, usar as linhas guias, os protocolos, para fazer essa organização e essa mediação. E, finalizando, melhorar o nosso diálogo com o cidadão. Afinal, se o sistema existe para esse cidadão, eu preciso ter a capacidade de educar esse cidadão para entender o funcionamento do sistema e usufruir melhor do sistema. Obrigado.